Boa noite, queridos amigos e amigas do nosso grupo de sábado, da nossa reunião virtual. É com muita alegria que vamos dar início e nós já íamos falar mesmo aqui. O Paulinho colocou para nós, não é? A lembrança da primeira psicografia, a data que foi em 8 de julho, que nosso querido Chico Xavier fez a primeira psicografia dele, 17 páginas, intitulada Deveres Espíritas. Um jovem de 21 páginas, melhor dizendo, e um jovem de 17 anos, né, enfrentava o trabalho, com certeza numa noite fria na cidade de Pedro Leopoldo. A ele os nossos agradecimentos e também nós precisamos de recordar, segundo algumas pessoas contam, que foi no dia 10 de julho que Chico Xavier viu Isabel de Aragão. E ela pedia a ele que distribuísse pães, que distribuísse alimento aos pobres, não é? E ele fez esse trabalho enquanto ele esteve em Pedro Leopoldo e continuou aqui em Uberaba. Então, a ele os nossos agradecimentos. Hoje não é dia 8, mas é dia 10 de julho, né? E nós pedimos que Deus o ampare por tudo que ele fez em nosso benefício. E para dar início à nossa reunião, nós vamos pedir a nossa querida Valda para fazer a prece de abertura para nós. Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Nesse instante, vamos mais uma vez reunidas, levar nossos pensamentos até Deus, agradecer mais uma vez a nossa oportunidade dessa reunião. Queremos pedir a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, para que nos proteja sempre, que esteja sempre conosco, nos orientando na nossa caminhada. Agradecemos também a todos os nossos irmãos que nos ajudaram essa semana, que está terminando, agradecendo as bênçãos que recebemos e pedimos bênção e proteção para toda a humanidade. Onde houver dor, tristeza, mágoa, que a sua divina mão, Jesus, se estenda e derrame esse bálsamo de força e de coragem no coração de cada um. Que nós possamos essa semana ser uma semana de muita luz em nossos caminhos e, mais uma vez, agradecer todas as oportunidades que tivemos essa semana. Muito obrigada mais uma vez e Deus abençoe a todos, hoje e sempre, que assim seja. Nós agradecemos a nossa querida Valda pela prece que ela fez para nós e agora pedimos a nossa irmã Alessandra para fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite a todos, dando início à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas. Instruções dos Espíritos. A fé, mãe da esperança e da caridade. Item 11. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Não deve se entorpecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. A esperança e a caridade são consequências da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá esperança de ver cumprirem-se as promessas do Senhor? Porque, se não tendes fé, que esperais? Não é a fé que dá o amor? Porque, se não tendes fé, que conhecimento tereis e, por conseguinte, que amor? Divina inspiração de Deus, desperta a fé todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável, porque, se a menor dúvida vier abalá-la, em que se torna o edifício que construíste sobre ela? Elevai, pois, esse edifício sobre fundações inabaláveis. Que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, porque a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. A fé sincera é arrebatadora, é contagiosa. Ela se comunica àqueles que não a tinham ou mesmo não queriam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, enquanto que a fé aparente não tem senão palavras sonoras que os deixam frios e indiferentes. Pregai pelo exemplo da vossa fé
para dá-lo aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para fazê-los ver o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável para lhes fazer ver a confiança que fortalece e leva a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé em tudo o que ela tem de bom e de belo, em sua pureza e em sua racionalidade. Não admitais a fé sem controle, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que nelas credes. Segui nossos conselhos, mas inteirai-vos do fim que vos mostramos e dos meios que vos trazemos para atingi-lo. Crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são a obra da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Boa noite, que Jesus abençoe a todos. Nós agradecemos a nossa querida Alessandra pela leitura feita para nós e agora pedimos a Yandra para fazer a leitura das questões do Livro dos Espíritos. Boa noite a todos, dando início à leitura do Livro dos Espíritos. Livro 3, capítulo 2, Lei de Adoração. Da prece, questão 659. Qual é o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, se aproximar dele e colocar-se em comunicação com ele. Pela prece pode-se propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Questão 660. A prece torna o homem melhor? Sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. É um socorro que não é jamais recusado quando pedido com sinceridade. Como ocorre que certas pessoas que oram muito sejam malgradoiço, de um caráter muito mau, invejosas, ciumentas, coléricas, carentes de benevolência e indulgência e mesmo algumas vezes viciosas? O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas creem que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos sobre os seus próprios defeitos. A prece, para elas, é uma ocupação, um emprego de tempo, mas não um estudo delas mesmas. Não é o remédio que é ineficaz, mas a maneira como é empregado. Boa noite, que a paz e o amor de Deus seja com todos vocês. Nós agradecemos a nossa querida Yandra e queremos agora dar início à parte dos comentários, convidando o nosso amigo Sr. Vicente. Boa noite, queridos irmãos do Centro Adelino de Carvalho. Nós estamos aqui fazendo um comentário do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, A Fé Transporta Montanha. A leitura, a fé mãe da esperança e da caridade. O item número 11. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Nós não podemos ter fé sem saber por quê. Devemos ter fé e não cruzar os braços. Com fé em Deus, nós vamos trabalhar e vencer, porque dias melhores virão. Às vezes a gente não tem fé, às vezes a gente não trabalha, não esforça nada, entrega tudo para Deus. E Deus não vai velar por aqueles filhos que cruzaram os braços. É preciso nós trabalhar e te ajudar no progresso, Jesus, porque nós temos que cumprir com os nossos deveres. Nós precisamos muito ter fé em pedir a Deus
que Ele nos dê força, coragem, para nós enfrentar a maior fera do mundo, que é nós mesmos. Enfrentar e trabalhar para te ajudar no progresso. E pedir a Deus também que Ele, que é cheio de poder e bondade, protege e ampara a humanidade inteira, porque ela é a nossa grande família. E que dê proteção a todas as criaturas, que aí até os cachorrinhos recebem a nossa prece. Nós sabemos que a fé é mãe da esperança e da caridade, e de todas as virtudes que encaminha a Deus. Nós não podemos desanimar hora nenhuma, porque sem a fé, o que nós vamos esperar? E sem a fé, que amor que nós vamos ter nas coisas? Nós precisamos ter amor e fé com fervor, porque a vida é difícil. Nós todos sabemos, mas se nós perder a fé, perdeu a principal coisa da vida. A fé é mãe da esperança, da caridade e de todas as virtudes que conduzem a Deus. Nós podemos acreditar que tende, pois, a fé em tudo que tem de bom e de belo, e em sua pureza e em sua racionalidade. Nós não podemos perder fé hora nenhuma, porque por mais que as dificuldades estão em nós, mas nós devemos ter fé e coragem, que dias melhores virão. Nós, por mais que as dificuldades apertam, é hora de nós apegar com Deus e trabalhar para melhorar as coisas. E nós também nós não podemos fraquejar hora nenhuma. Os milagres são obra da fé. Embora os milagres dizem que milagres não existem, mas existem os efeitos naturais que melhora, que dá consolo e não perde a esperança hora nenhuma. Por mais difícil que ela esteja, nós não podemos perder a esperança. O Livro dos Espíritos falou que se os espíritos todos têm deveres a cumprir, claro que tem. Todos os espíritos trabalham em atendimento ao sentimento de Deus. E comparou com o pedreiro, que os últimos dos pedreiros não termina a obra que o arquiteto construiu. Não contraria. A obra é perfeita.
com os últimos dos pedreiros. Quer dizer que com os espíritos imperfeitos também trabalha para todos terem ordem a cumprir. Nós temos umas trovinhas que é temas e rimas. Eu vou ler aqui para nós terminar a conversa. Existe felicidade no peito que se domina. O fio traz a luz e a força sob o controle da usina. 3 coisas pede a ventura: melhorar o que se tem, aceitar a própria vida, trabalhando e fazendo o bem. Anotar a filosofia deste rifão justo e breve. Quem pergunta o que já sabe, não quer fazer o que deve. A ambição encontra sempre. Assina pior que dá. Tanto quanto mais se alteia, maior a queda que dá. E eu escolhi essa estrofinha mais por causa dessa última agora, que ela controla bem aqui com o nosso temas do Evangelho, que fala também sobre a fé. Nunca se percas da fé, mesmo largado e sozinho. Quem se desvia de Deus não acha o próprio caminho. Que Jesus abençoe agora e sempre. E que os irmãos do querido Grupo Espírita Adelino de Carvalho seja protegido e amparado. E que assim seja. Nós agradecemos ao nosso querido amigo Sr. Vicente pelo comentário, pelas provas. E esse querido grupo Adelino de Carvalho, o senhor está no meio, viu? O senhor é dele, o senhor pertence a ele também, tá bom? Muito obrigada, Sr. Vicente. E agora nós vamos convidar a nossa irmã Ivana para continuar os comentários desse tema. Boa noite, nossos queridos amigos e queridas amigas do nosso grupo de leitura, da nossa abençoada Casa Espírita Adelino de Carvalho. É com muita alegria e com muita gratidão a todos que estamos aqui, desejando que as bênçãos de Deus estejam com todos nós. Hoje a lição do Evangelho vem nos falar sobre a fé. Logo no título, José, o Espírito Protetor que nos passa a lição, que nos dá o ensinamento da noite, já nos traz uma séria reflexão sobre a fé, nos dizendo que ela é a mãe de 2 filhas muito especiais, que são a esperança e a caridade. Ele nos diz que a fé é uma inspiração divina que desperta em nós as virtudes. E sendo assim, é a fé que nos leva para o caminho do bem. E ela tem que ser laboriosa, ativa. Não pode ser contemplativa e nem adormecida. No livro Falando a Terra, o Espírito Mariano, ele tem uma frase que diz assim: a fé verdadeira manifesta-se no mundo através das obras que realiza. Então, a fé tem que ser ativa, ela tem que laborar, tem que trabalhar.
Continuando, José diz também que aquele que tem fé confia nos ensinamentos de Jesus e o segue com alegria, tem esperança e tem certeza de que há uma força superior, uma sabedoria infinita e misericordiosa que nos impulsiona para a frente. José nos diz que a fé é a base da regeneração, pois se a fé é sincera, ela se comunica com o outro, dando força, dando coragem. Ela vem revestida de exemplos de esperança e muito amor, o que proporciona a todos nós, espíritos ainda na terra em provas e expiações, desenvolver os bons sentimentos. E se tivermos fé, todas as dificuldades, tristezas, obstáculos em nossas vidas serão possíveis de enfrentar. Teremos a quem recorrer, utilizaremos mais os recursos da prece, pois como nos foi falado esta noite também através das perguntas do Livro dos Espíritos, do Livro dos Espíritos a 659 e 660, que a prece para nós é um remédio calmante. Então, nós iremos utilizar mais da prece, dos benefícios da prece. E a gente também viu no livro Palavras do Infinito, Humberto de Campos escreve assim sobre a fé. A fé transforma em flores as pedras do caminho. Então, se tivermos fé, tudo ficará assim mais fácil, né, de transpor. Continuando, José ainda nos fala que a fé tem que ser raciocinada, ou seja, ela precisa ser comprovada. Não podemos admitir uma fé cega. Devemos amar a Deus, mas devemos saber por que o amamos. Devemos acreditar nas suas promessas, mas temos que raciocinar e saber por que acreditamos. Sigamos os conselhos dos bons espíritos, mas saibamos discernir, ou seja, que nós saibamos iluminar nossa razão, pois a fé que vem das reflexões geram atitudes, geram comportamentos de confiança, de amor a Deus e ao próximo. E também tem uma frase de André Luiz no livro Agenda Cristã, que ele diz assim: a fé viva não é patrimônio transferível, é conquista pessoal. Por isso que nós temos que pensar, refletir em tudo o que a gente recebe, em tudo que a gente tem nas mãos. É preciso que a gente reflita, né, e saiba raciocinar, não aceitar, né, a fé cega. A fé tem que ser raciocinada. E para encerrar os nossos comentários, nós vamos apenas contar uma história que está no livro Caminhos, que é do Emmanuel, e que se chama Agasalho. Então diz assim: o aprendiz buscou o orientador e clamou agoniado: amigo querido, por que a contradição em que me vejo? Vivia tranquilo quando adquiri a fé. Depois de instalar a fé no coração, o sofrimento apareceu em minha vida. Se acumulei tanta confiança na divina providência, qual a razão pela qual tantas tribulações me acompanham? Momentos surgem nos quais me sinto em doloroso desespero. Por que tamanho contrassenso? O interpelado, entretanto, respondeu sem hesitar: filho,
não te revoltes. A lei do Senhor é justiça e misericórdia. O Pai todo sábio não podia livrar-te da provação, mas não podes negar que a infinita bondade te amparou com o apoio oportuno, a fim de que atravesses as tempestades de hoje com o agasalho preciso. Então, a fé para nós é esse agasalho que nos ajuda, que nos dá apoio, que nos fortalece, que nos dá a segurança para passar por qualquer prova que haja no nosso caminho. Que Deus nos ajude, que Jesus esteja junto de nós no nosso coração e que nós consigamos ser assim inspirados, tocados pelos ensinamentos do Evangelho. Muito obrigada pela oportunidade. Fiquem todos com Deus. Nós agradecemos a nossa querida Ivana por seu comentário a respeito do tema fé. E agora, dando prosseguimento, nós vamos pedir ao nosso irmão André para fazer uma leitura para nós. Boa noite a todos, amigos e amigas, Centro Espírita Adelino de Carvalho. Hoje eu vou ler o livro Endereços da Paz, psicografado pelo Chico, escrito pelo André Luiz, capítulo 11, Ricos. Riqueza, na essência, é o aproveitamento real das oportunidades que a vida nos oferece em nome do Senhor. O homem afortunado pode ser o rico da benemerência, o pobre pode ser o rico do esforço. A pessoa robusta pode ser o rico de serviço. A doente pode ser o rico de resignação. O moço pode amealhar o tesouro da força bem dirigida. Quem amadureceu na experiência pode organizar valioso patrimônio de ponderações edificantes. A mulher pode tornar-se um modelo de abnegação. O homem pode converter-se numa coluna de heroísmo. A criatura cercada de obstáculos pode enriquecer-se de virtudes excelsas. Fortuna de modo algum será apenas metal ou papel amoedado. É sobretudo o valor do espírito, bênção da alma, luz do coração. Deus não criou a pobreza. O homem sim, quando perturba a marcha das leis divinas que governam a vida e abusa das graças que recebe. Empobrece-se de oportunidades de progresso e gera para ele próprio a escassez, a dor, o remorso, a enfermidade e a expiação que o consomem, por largo tempo, sem destruí-lo, no purgatório necessário da regeneração. André Luiz. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Nós agradecemos ao nosso querido André por essa leitura de André Luiz, psicografia de nosso querido Chico Xavier. E para fazer o comentário desse texto, nós vamos convidar a nossa irmã Ana Cláudia. Boa noite, queridos amigos do nosso grupo de leitura. É com muita alegria que hoje participamos comentando esse texto do livro Endereços da Paz, capítulo 11, intitulado Ricos, pelo espírito de André Luiz. Nessa lição maravilhosa, ele nos lembra que o conceito de riqueza que nutrimos muitas vezes passa apenas pelas coisas materiais e vivências mundanas, e que na realidade, ou como ele diz, na essência, a riqueza é o aproveitamento real das oportunidades que a vida nos oferece. E quando a gente fala isso, não quer dizer que a gente acha, por exemplo, que dar uma volta de canoa ou ter uma lancha para você poder praticar, curtir, passear no rio, ou fazer uma viagem, ficar 4 dias no resort com tudo pago, né? Você trabalhou para aquilo, você está tendo uma vivência que é do mundo e tudo, mas você trabalhou, você se esforçou, você fez por merecer esse descanso, né? Vamos dizer assim. E isso é uma riqueza, não é?
O André Luiz vem nos dizer sobre essa riqueza e eu entendo que ele quer dizer que essa riqueza que a gente experimenta no planeta, né, com as coisas materiais, as coisas que nós conquistamos, passa muito pela gratidão. Gratidão a Deus por todas as oportunidades que Ele nos ofereceu, que Ele nos deu, para que a gente conquistasse aquilo que nos dá prazer, que nos dá conforto, que dá conforto para a nossa família, mas que é lógico que às vezes a gente tem algumas dificuldades para vivenciar também. E aí ele vai colocando, ele vai pontuando, né? O André Luiz, ele é muito direto, né? Então ele fala assim, olha, o homem afortunado pode ser rico da benemerência. Então aquele que vem para o planeta e vive à prova da riqueza, ele tem condições, vamos dizer assim, materiais para ser bom, para fazer a caridade. Não que o pobre não possa, né? Porque o conceito de caridade que a gente aprende com Jesus, ele é muito amplo. Mas a prova da riqueza dá essa condição para o espírito humano, para que ele possa ser bom, generoso, para com aqueles que são mais necessitados que ele. Né? O bom uso da fortuna, o Evangelho fala muito sobre isso. Mas o André Luiz fala assim, olha, o pobre pode ser o rico de esforço. Então, passa por tudo aquilo que a gente reconhece que Deus nos oferta. São as oportunidades. Aonde nós estivermos sendo colocado por Deus, que a gente saiba reconhecer isso, que isso é uma dádiva e que nós temos que fazer a nossa parte e temos que ser gratos. Nós precisamos expressar essa gratidão. Então ele fala, olha, a pessoa que é robusta, né, a pessoa que é saudável, quer dizer, ele ganhou de Deus isso, um corpo saudável, viril. Então ele pode ser rico no serviço, ele pode trabalhar com muita possibilidade diferente daquele que vem doente. Mas o doente, ele pode ser rico de resignação, ao invés de ficar revoltado porque é doente, porque é incapacitado ou é parcialmente incapacitado, ele pode ser rico de resignação, ao invés de se revoltar. O moço, quer dizer, o jovem, pode amealhar o tesouro da força, bem dirigida, né? Voltada para o bem, para o esforço. A gente brinca lá na Casa Espírita que o Oswaldo brinca com a gente que se juntar todo mundo na composição das cestas de Natal, vai dar mais de 1 milhão de anos. Então a gente precisa de braços jovens, a gente está sempre pedindo a ajuda deles, porque eles são jovens, são fortes, então é a força dirigida para o bem, bem dirigida, né? Mas quem já viveu muito, igual a gente está falando daqueles que são mais antigos na casa, eles têm a experiência, eles sabem organizar, eles sabem ponderar, então eles sabem trazer para o ambiente do trabalho em equipe aquela energia necessária que faz com que todo mundo consiga trabalhar ali naquela harmonia espiritual. A mulher, ela pode tornar-se um modelo de abnegação. E o homem pode converter-se numa coluna de heroísmo, quer dizer, esses dois elementos que Deus colocou no planeta, né? O homem e a mulher, cada um com o seu papel, cada um com a sua função, cada um com a sua característica, e cada um sendo grato por essa oportunidade. Então, é muito bonito tudo isso que ele diz, e ele ainda finaliza nos dizendo que, olha, Deus não criou a pobreza. A pobreza, ela é uma consequência das escolhas do homem. Fomos nós que criamos essa pobreza, né? Porque a gente usa e abusa das graças que Deus nos dá. Então ele dá um corpo viril, um corpo saudável, um corpo forte, a gente vai lá e, sei lá, a gente vicia o corpo, ou então a gente come demais, ou então a gente fica estagnado. Quer dizer, são várias coisas que a gente faz que provoca dor, remorso, enfermidade, e depois nós precisamos de expiar essas nossas faltas, né? Essa nossa falta de reconhecimento do que Deus nos oportunizou e a gente desperdiçou. Nós precisamos expiar e buscar essa regeneração.
Então, essa lição é muito bonita e faz a gente refletir sobre essa riqueza num sentido mais transcendente, mais espiritualizado. E eu fico assim feliz da gente poder ter essa oportunidade de reflexão, porque só a doutrina espírita nos oferece isso, nos propicia esse tipo de reflexão. É isso que a gente queria comentar, queridos amigos. Uma boa noite para todos, fiquemos todos com Deus. Nós agradecemos a nossa querida irmã Ana Cláudia por seu comentário e como vocês viram aí, eu troquei o áudio que ela enviou primeiro, solicitando que eu inserisse para ela o áudio do estudo, eu acabei enviando para vocês, Mas foi ótimo, porque assim todos nós estamos sabendo que a Camila faz aniversário no dia 10 de julho, Uma oportunidade para a gente cumprimentá-la, quem não sabia, como eu, Silvana e outros. Então agora, nós vamos retornar aos comentários desta lição, pedindo ao nosso irmão Paulinho para prosseguir no comentário para nós. Prezados irmãos, boa noite. Com muita alegria, participamos da nossa reunião, comentando essa bela página de nome Ricos, do livro Endereços de Paz, verdadeira joia que André Luiz nos traz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nessa mensagem, André Luiz amplia ao nosso entendimento o significado e as possibilidades de sermos felizes ou resignados com o quinhão de bênçãos que recebemos da providência divina. Se, na terra, a definição de ricos e riquezas é o acúmulo de bens, entesourando posses materiais, sujeitas aos azinhavres do tempo, ou a cobiça dos outros homens, temos com André Luiz as possibilidades dos bens e valores imperecíveis do espírito e da eternidade. Valores esses que os ladrões não roubam, nem as traças e a ferrugem corroem. Vejamos então com André Luiz que todo o aproveitamento real das oportunidades que nos serão oferecidas por Deus são, na essência, riquezas imperecíveis. Então, sim, o homem afortunado pelas posses e dinheiro pode ser ainda mais rico de coração pela benemerência. Assim como a pessoa forte e robusta pode ser rica de serviço a bem das coletividades, tanto quanto o pobre pode ser o rico de esforço, aquele que sempre se dispõe a fazer. Da mesma forma que o doente pode ser o rico de resignação. A sabedoria popular nos ensina que devemos aproveitar a sabedoria do idoso e a disposição do jovem, pois um tem a disposição e o outro, o mais velho, a experiência. O discernimento. Podemos assim juntos organizar valioso patrimônio de possibilidades edificantes. Da mesma maneira, a mulher pode ser o modelo de abnegação, tanto quanto o homem pode ser uma coluna de heroísmo. Quanto mais obstáculos cerquem a criatura, mais possibilidades de desenvolver-se em virtudes excelsas. Parece que assim já podemos dizer com André Luiz que, de modo algum, ainda consideremos fortuna e riqueza apenas metal nobre ou papel amoedado. Muito pelo contrário, é sobretudo o valor do espírito, bênção da alma, luz do coração. Então, assim, André Luiz nos ajuda a conceituar de forma espiritualizada esse conceito de fortuna, de riqueza. Já
compreendemos que Deus não criou a pobreza, muito menos os males da vida a nos atormentar, e sim nós mesmos geramos esses males quando perturbamos a marcha das leis divinas que governam a vida e abusamos das possibilidades recebidas. Assim, quando nos reduzimos à condição de meros transgressores dessas leis, empobrecemos a nós próprios das oportunidades de progresso e geramos para nós mesmos a escassez, a dor, o remorso, assim como a enfermidade e a expiação, a nos consumir por longo tempo no purgatório da regeneração, sem nos destruir, mas à custa de muita dor e muita lágrima. Assim, prezados amigos, encerramos os nossos comentários, enviando a todos o nosso boa noite e muito obrigado. Nós agradecemos o nosso querido irmão Paulinho por seu comentário a respeito do tema e agora vamos pedir a Silvana e ao Pedrinho que apresentem para nós uma poesia. Boa noite a todos. Hoje nos coube do livro Retratos da Vida, Cornélio Pires, Francisco Cândido Xavier. Capítulo 2, Parentesco e Reencarnação. Você nos pede por carta, meu prezado amigo João, que a gente escreva no tema Família e Reencarnação. Assunto vasto, meu caro, tão vasto que já nem sei andar nesse labirinto, mesmo andando à luz da lei. O lar parece uma empresa, de lucro certo e bem-vindo. Surge na terra em 2 sócios, depois a casa vai indo. O casal, primeiramente, celebra doces afetos. Em seguida, ganha filhos, e os filhos arranjam netos. Logo após é um grupo grande, ao qual, de forma concisa, a gente volta em criança procurando o que precisa. A luta chega, entretanto, o progresso vale a pena. É isso aí, cada berço põe a vida em nova cena. O mundo lembra um teatro, cuja função nunca cessa. Toda casa lembra um palco, cada família é uma peça. O espetáculo é de todos, a prova é parte comum, mas proveito e aprendizado são coisas de cada um. Antes do berço rogamos a luta que nos apraz. Depois, muito comumente, buscamos voltar atrás. Requisitamos em prece inimigos por parentes, e ao revê-los ombro a ombro, reclamamos descontentes. Às vezes a filha ingrata é aquela jovem sofrida, que abandonamos a rua nos prazeres de outra vida. Filho criando problema, tristeza, mágoa, perigo. Adversário de outrora, cobrando débito antigo. Noras cruéis, genros brutos, pai tirânico e violento, são contas do crediário resgatado a sofrimento. Rusgas, brigas e desgostos, espinheirais do passado, pagamento a prestações de culpas por atacado. Nossos erros de outras eras, ódio, inveja, tentação, retornam pela família na lei da reencarnação. Quem amou, quem deu de si, sobe de altura e lugar. Quem fez sofrer, vem sofrer, quem bateu, vem apanhar. Quem dos outros fez capacho, cria resgate severo. Quem foge ao próprio dever,
vem de novo a estaca zero. Parentela Escola Santa, sempre que havemos daqui, cada qual encontra em casa aquilo que fez de si. Ame, perdoe, sirva e ajude. Quanto ao mais, meu caro irmão, se você sofre em família, não reclame, aguente, João. Muito obrigado a todos, boa noite, ficamos todos com Deus. Boa noite, obrigada, fiquem todos com Deus. Nós agradecemos a nossa querida irmã Silvana, o nosso querido irmão Pedrinho por essa poesia, Cornélio Pires sempre nos dando essas lições maravilhosas através das mãos luminosas de nosso Chico Xavier. E para encerrar a nossa reunião da noite, nós vamos pedir a nossa querida Leiner para fazer a prece de encerramento. Boa noite, Grupo Espírita do Centro Adelino de Carvalho. Neste momento, nós vamos fazer a prece de encerramento, agradecendo por tudo que nós recebemos da espiritualidade maior, do nosso Mestre Jesus e do nosso Pai que é Deus e de todos os nossos anjos guardiões, pedindo sempre que eles possam estar conosco, nos livrando do desequilíbrio, que possamos ter dentro de nós os nossos pensamentos positivos, falando com eles, para que todos nós podemos melhorar os nossos corações, os nossos sentimentos. E por isso nós agradecemos a todos, pedindo sempre que estar ao nosso lado. Em nome de todos, nós deixamos por encerrado o estudo da noite de hoje na Casa Espírita de Adelino de Carvalho. Que assim seja e muito obrigada a todos por esta oportunidade. Nós agradecemos a nossa querida Leiner por a prece que sempre suaviza os nossos corações. Agradecemos a todos aqueles que fizeram preces, como a Valda e a Leiner, fizeram leituras, comentários, poesia, aqueles que apenas assistiram, né? Que nos ouviram nesta noite com as melhores vibrações. Que Deus ampare o nosso grupo, que Deus ampare o nosso planeta, o nosso país, e que também leve a nossa Camila, a evangelizadora de nossa casa, as melhores vibrações de muita saúde, de muita alegria, de muita paz e esperança pelo seu aniversário. Que Deus dê a ela muitas felicidades junto com toda a sua família. Obrigada a todos, estamos vendo a Eurípides, Marilda, Isabel, Paulo Márcio, que já vimos, a Jane, todos os que já participaram, né? Não vou falar o nome de todos porque vai demorar muito. Que Deus ampare a cada um e muito obrigada pela atenção e participação de todos.